Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos ao Maná Devocional, trazendo a porção diária direto do céu para a sua vida nesta manhã. Fique no vídeo e seja edificado pela palavra de Deus. E a palavra do dia é livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3, 4 e 5. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Veio depois seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-se e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, e por isso aborreceram-se ainda mais. Meus irmãos, hoje nós vamos aprender através da vida de José muitas lições da parte de Deus para a gente estar iniciando uma semana abençoada. Nós podemos ver, irmãos, que Israel, que antes era Jacó, teve um encontro com o Senhor, do qual ele tem 12 filhos. Mas nós podemos ver que José, ele era o filho da sua velhice. E ele vai fazer uma túnica de várias cores, no qual dentro de casa José vai começar a passar uma perseguição, um ódio do qual ele não semeou. E ele vai começar a passar uma situação que ele não plantou, mas sim o pai dele tem plantado e os irmãos dele não têm gostado. E nós vamos ver, irmãos, que José vai ter um sonho e ele vai contar esse sonho aos seus irmãos. Mas eu quero te dizer uma coisa muito interessante, que a maior questão da história de José e a nossa história não tem a ver com a túnica colorida que José recebeu de seu pai, mas sim com o sonho que José carregava. E quando eu falo sonho, irmãos, eu estou falando de promessa, uma promessa do qual o próprio Deus deu a José, que ele se tornaria um governador, do qual quando José ele vai contar para os seus irmãos vão perguntar: você então reinará sobre nós? Reinará sobre os nossos pais? Mas aqui existe um problema. Para quem nós estamos contando dos nossos projetos? Para quem nós estamos contando os nossos sonhos? Para quem nós estamos contando a promessa que Deus fez para nós? Porque nós podemos ver que os irmãos de José não gostaram nada do sonho, do qual começaram a perseguir, do qual começaram a zombar, do qual começou a oprimir. E muitas vezes você está vivendo a mesma história de José, do qual você é oprimido dentro de casa. Você é oprimido por pessoas que são próximas, porque pela boa intenção do seu coração você contou aos seus irmãos, você contou a alguém que você ama, mas você não foi compreendido. E isso, meus irmãos, é frustrante. É frustrante, do qual nós vamos ver que os próprios irmãos vão cogitar em tentar matar José. Mas nós vamos ver, irmãos, que José vai ver como seus irmãos estão, e ali começa o processo na vida de José, no qual ele é jogado num poço, depois ele é vendido pelos seus irmãos, depois José ele vai até a casa de Potifar, depois José ele é acusado injustamente e vai parar na prisão. José ele passou por diversos processos para ele se tornar o governador. Mas a Bíblia vai dizer uma coisa muito interessante, que é o diferencial na vida de José, e tem que ser o diferencial na minha e na tua vida. José, ele permaneceu fiel. Então eu quero te pedir nesta manhã, meu irmão, que você permaneça fiel, independente daquilo que você vai passar,
independente daquilo que você já passou, independente daquilo que fizeram com você, independente se estão te acusando, se estão te oprimindo, continue sendo fiel a Deus. Não deixa isso te contaminar, não deixa isso te corromper, não deixa a raiva que tem por você fazer pior, você pagar na mesma moeda. Não, meu irmão, seja diferente, porque se Deus deu a promessa, se Deus deu o sonho a José, porque Deus viu que José era diferente. Deus não queria semear ódio, Deus não queria semear discórdia entre os irmãos, mas isso, os irmãos deixaram isso entrar no coração deles. Então, meus irmãos, nós podemos ver José passando por diversos processos. E nós vamos passar por diversos processos até chegar à promessa que Deus fez na nossa vida. Mas eu quero te dizer nesta manhã, não abandone o processo. Confie, meus irmãos, confie no processo. Por mais que está doendo agora, por mais que você não está sendo compreendido, por mais que você está sendo rejeitado, abandonado, esquecido, no anonimato, mas Deus ele está dizendo nesta noite, nesta manhã, perdão, meus irmãos, aleluia, que este processo vai fazer você viver a promessa que Ele fez sobre a tua vida. Por mais que agora a gente não entende, eu acredito que ali José, ele está no poço, dentro da cisterna, e ele olhando, nossa, eu acredito assim, o porquê está acontecendo tudo isso. Porque nós temos o costume de questionar quando nós entramos em situações no qual é totalmente contraditório à realidade da promessa que Deus fez para nós. Eu sou governador, Deus disse que eu seria governador, mas eu estou dentro de uma prisão. Mas todo lugar que Deus permite a gente passar tem um propósito, irmãos. Tem um propósito. José, meus irmãos, ele é uma lição de perseverança no meio do caos. No meio de quando tudo está dando errado, é continuar perseverando. Por quê, meus irmãos? José não precisou, preste atenção nisso, aleluia. José não precisou pisar em ninguém. José não precisou se apresentar. Foi o próprio Deus que apresentou José, do qual, quando Faraó precisou de alguém para interpretar o seu sonho, o único que tinha esse poder e essa autoridade era José, do qual ele foi chamado. E eu creio, meus irmãos, que o teu nome vai ser chamado, chegará o teu momento. E Faraó estabelece José como autoridade no Egito. Isso é muito interessante, irmãos. Porque se José começasse a murmurar, começasse a questionar, se José abandonasse e parasse de sonhar na prisão, parasse de sonhar na cisterna, ele não iria viver as promessas de Deus sobre a vida dele. Então, eu quero te dizer nessa manhã, não pare, porque está logo ali a promessa que Deus fez sobre a sua vida. Nós não podemos deixar de caminhar, nós não podemos deixar de servir uns aos outros, porque José, ele foi para a casa de Potifar servir a Faraó. E o segredo está nisso, irmãos. Não parar e não parar de servir os outros. Ah, mas eu estou passando por um momento ruim. Eu estou passando por uma fase que eu não estou aguentando. Mas continua servindo, irmão. Continua servindo, irmão. Por mais que você não está entendendo o processo, continua. Continua. Porque o segredo está aí, irmãos, da gente virar uma virada, para a gente viver uma virada na nossa vida. Então fica com essa palavra, em nome do Senhor Jesus, e confie no processo, porque é Ele que vai nos levar em direção à promessa. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta palavra, no qual o Senhor ministrou nesta manhã para nós, Pai. Eu acredito que nós temos promessas, Senhor. Pai, mas eu também acredito que são esses processos que o Senhor nos permite passar para que a gente venha ter estrutura para viver a promessa. Ajude os teus filhos, Pai, a chegar. Não deixe eles parar no meio do caminho, não, Senhor.
dá força, dá entendimento, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te agradeço porque o Senhor nos prova para a gente ser aprovado. Louvo o teu nome, Senhor. Abençoa, dê uma boa semana para cada um deles, Pai, livrando da morte, guardando. Meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha derramar ânimo e que se renove mais uma vez as forças dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, este foi mais um Maná Devocional. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus. E eu espero vocês amanhã para mais um Maná Devocional. Se inscreva, deixa o seu like, comenta o que Deus tem ministrado ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Uma boa semana, meus irmãos, e até amanhã.